Existe uma obra-prima que praticamente ninguém viu. Uma pintura tão revolucionária que permanece escondida em uma coleção privada, aparecendo apenas algumas poucas vezes em exposições públicas. Quando Salvador Dalí a concluiu em 1958, ele sabia que havia criado algo que dividiria o mundo da arte para sempre. Esta é a história de A Ascensão de Cristo, e porque ela é, possivelmente, a imagem mais radical de Jesus Cristo já pintada. Tudo começou nos anos 70, quando o magnata mexicano Juan Antonio Pérez Simón adquiriu esta pintura e a transformou no tesouro mais valioso de sua coleção particular. Desde então, uma das obras religiosas mais inovadoras do século XX permaneceu invisível para o grande público. Por que uma pintura de Cristo geraria tanta controvérsia a ponto de se manter praticamente oculta? A resposta está no que Dalí viu em um sonho que mudaria sua vida para sempre. Uma noite, Dalí teve um sonho. Mas não era qualquer sonho. Ele disse que viu o núcleo de um átomo, mas não como um cientista veria. Ele viu como uma revelação divina, como se o próprio Deus tivesse mostrado a ele a estrutura secreta do universo. Parece loucura? Pois espere para ver o que ele fez com essa visão. Dalí pintou Cristo de uma perspectiva que você jamais tinha visto, de baixo. Literalmente, você está olhando os pés sujos de Jesus como se fosse um dos apóstolos vendo a ascensão. Mas aqui vem o perturbador. Não há feridas. Não há sangue. É como se Dalí tivesse apagado todo o sofrimento da crucificação. Por que ele faria algo assim? A resposta vai te deixar pensando. Essa visão atômica coincidiu com um momento crucial na vida do artista. Em 1958, o mesmo ano em que concluiu a pintura, Dalí fez algo que surpreendeu o mundo. Declarou publicamente seu retorno à fé católica. Mas, sendo Dalí, não foi uma conversão tradicional. Assim nasceu o que ele chamou de misticismo nuclear, a fusão revolucionária entre as descobertas da física moderna e as visões religiosas ancestrais. Para Dalí, a ciência não contradizia a fé. Ela a confirmava da forma mais espetacular possível. Ao contemplar a ascensão de Cristo, pela primeira vez, o que mais impacta é a perspectiva. Dalí nos coloca, literalmente, aos pés de Cristo, forçando-nos a olhar para cima. Isso não é por acaso. Ele reproduz exatamente o que os apóstolos teriam visto durante a ascensão. Mas é aqui que vem o primeiro choque. Os pés de Cristo estão sujos pelo contato com a terra, mas não têm feridas. Em uma cena pós-crucificação, isso é teologicamente desconcertante. Onde estão as marcas dos cravos, que esperaríamos ver? O corpo de Cristo se eleva com uma tensão extraordinária. Não é a ascensão serena que conhecemos das representações tradicionais. Cada músculo parece contraído, como se o ato de transcender a matéria exigisse um esforço sobre-humano. Os braços se estendem de forma rígida, as mãos parecem metálicas e, curiosamente, Dalí oculta o rosto de Cristo. Vemos apenas seu torso, visto de baixo, criando uma distância misteriosa que nos obriga a focar nos elementos simbólicos ao seu redor. No centro da composição, surge o elemento mais revolucionário, um disco dourado maciço que, à primeira vista, lembra um halo tradicional, mas é muito mais complexo. Esse disco é formado por espirais que se expandem a partir do centro, seguindo exatamente os padrões que Dalí havia visto em seu sonho atômico. Não se trata de uma decoração religiosa convencional, é a representação visual do núcleo atômico como manifestação divina, a prova de que a menor estrutura da matéria reflete a grandiosidade do cosmos. Acima desse disco nuclear aparece Gala, esposa e musa eterna de Dalí, agora transformada em uma figura maternal,
que contempla a ascensão. Suas lágrimas não são de dor, mas de compreensão cósmica. Ao seu lado, um gato branco simboliza o Espírito Santo, revelando como Dalí fundia o íntimo com o sagrado. O fundo rompe completamente com a iconografia religiosa tradicional. Em vez do azul sereno que se esperaria, vemos um céu dramático em combustão, verdes vibrantes, laranjas intensos, cores que evocam diretamente uma explosão atômica. Este não é um céu de paz celestial, é um céu de transformação nuclear. Mas a verdadeira genialidade de Dalí se revela quando entendemos que toda a composição foi construída seguindo a proporção áurea, inscrita dentro de um pentágono perfeito. Dalí não escolheu essas medidas por mero capricho estético. Ele acreditava profundamente que a proporção áurea era o código secreto da natureza, o padrão matemático que conecta desde as galáxias espirais até os girassóis, das conchas marinhas às proporções do corpo humano. Ao aplicar esse ratio à figura de Cristo em ascensão, Dalí sugere que o milagre não é apenas espiritual, mas também uma manifestação das leis universais que regem toda a criação. Voltemos a esse detalhe inquietante. Por que os pés estão sujos, mas sem feridas? Dalí parece nos dizer que este Cristo, embora transcenda a morte física, ainda carrega as marcas de sua experiência terrena. A sujeira representa sua humanidade, enquanto a ausência de feridas sugere uma transformação que vai além de uma simples restauração física. É uma ressurreição que não apaga a experiência humana, mas a integra em uma nova forma de existência. Como era de se esperar, uma obra tão radical dividiu completamente os críticos. Robert Hughes, um dos mais respeitados críticos de arte do século XX, foi implacável. Classificou essas pinturas religiosas como puro espetáculo sem alma, argumentando que Dalí havia vendido seu gênio artístico em troca de impacto visual. Para Hughes, o misticismo nuclear representava a comercialização final do talento de Dalí, apenas mais um truque em seu repertório de provocações calculadas. Mas outros especialistas, como Dawn Ades, defenderam essa fase como a culminação lógica de décadas de exploração artística. Segundo essa visão, a ascensão representa o momento em que Dalí finalmente consegue sintetizar todas as suas obsessões: a ciência, a religião, o simbolismo e a técnica magistral. Para entender a radicalidade desta obra, vale compará-la com outra pintura religiosa famosa de Dalí, Cristo de São João da Cruz, de 1951. Nessa obra anterior, Cristo é visto de cima, suspenso serenamente sobre a terra. É uma imagem contemplativa, silenciosa, que convida à meditação. A ascensão, criada 7 anos depois, é o completo oposto: pura energia, movimento, cores explosivas e simbolismo nuclear. É a diferença entre uma prece sussurrada e um hino cósmico em volume máximo. O que podemos aprender com essa obra quase secreta? Dalí nos mostra que a arte religiosa não precisa estar confinada a representações do passado. Em 1958, quando o mundo ainda associava o átomo principalmente à destruição, Dalí enxergou beleza, ordem, até mesmo divindade. Sua visão do átomo como prova de Deus antecipou, por décadas, os avanços da física quântica, que continuam revelando a complexidade e a elegância extraordinárias do universo em nível subatômico. Dalí morreu sabendo que havia criado algo revolucionário, mas provavelmente nunca imaginou que essa obra permaneceria praticamente invisível para as gerações futuras. Enquanto seus relógios derretidos se tornaram ícones da cultura pop, seu Cristo nuclear continua sendo um segredo compartilhado por poucos. Essa invisibilidade forçada
talvez adicione uma camada extra de mistério a uma obra já enigmática por si só. Como os grandes tesouros perdidos, sua raridade só aumenta seu poder. Então, depois de conhecer essa história, o que você pensa? Dalí foi um visionário que antecipou as conexões entre a ciência moderna e a espiritualidade. Ou apenas um gênio do marketing que sabia exatamente como provocar e gerar controvérsia? Sua interpretação de Cristo ascendendo parece uma blasfêmia artística ou uma revelação genuína sobre a natureza do universo. A beleza dessa obra está justamente aí. Ela não oferece respostas fáceis. Como toda grande arte, nos obriga a confrontar nossas próprias percepções e preconceitos. Você já conhecia essa obra antes de hoje? Acredita que a arte religiosa deve evoluir junto com as descobertas científicas ou permanecer fiel às tradições ancestrais? A fusão entre o atômico e o divino proposta por Dalí continua sendo profundamente relevante, especialmente num tempo em que a ciência segue revelando maravilhas que desafiam a nossa compreensão do universo. Se essa história te fascinou tanto quanto a mim, conta aqui nos comentários o que você pensa sobre essa fusão radical entre ciência e religião na arte. Você acha que mais obras-primas perdidas como essa deveriam ser acessíveis ao público? Ou acredita que a exclusividade faz parte do seu mistério? Inscreva-se no canal se quiser descobrir mais histórias sobre obras ocultas que estão esperando para serem redescobertas. O mundo da arte está repleto de segredos como este, e nós estamos apenas começando a explorá-los. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios mais fascinantes da arte mundial.